lá, pessoal. Só vamos dar uma capturada aqui rapidinho. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão empresarial, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da empresa e o gerenciamento da rotina assim, do trabalho da empresa. A gente, todo esse material está se tomando como base pelo livro que é indicado pelo professor, né? Então, tudo questão de aprofundação, de aprofundamento, que você pode tirar qualquer dúvida, todo o material está saindo dali, então qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou ver o livro que vai ficar anexado no box, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a empresa, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de valor agregado. Então a definição da empresa é uma estrutura organizacional, né, que facilita a sobrevivência de um grupo especializado. Então, geralmente esse grupo especializado, ele tem um conhecimento já pré-definido, é um conhecimento que se diferencia dos demais e aí ele cria uma estrutura organizacional para que ela possa viabilizar, né? Toda empresa é feita para dar lucro, então até porque se não fosse para dar lucro, deixaria de ser empresa, seria uma ONG, vamos dizer assim. Mas assim, é para a sobrevivência desse grupo especializado. E aí vem a definição do trabalho. A definição do trabalho são algumas atividades particulares dessa organização. Então, todas essas atividades são feitas para atingir uma necessidade previamente estabelecida. Então, todas essas atividades são pré-definidas, né? De acordo com o escopo da organização. Então, todas elas são bastante, vamos dizer assim, interdisciplinares. Elas se conversam bastante, mas também se conversam. Por mais que se conversam também, elas são pré-definidas. Muitas vezes elas não se misturam. Lógico que pode ocorrer casos que diferentes escopos, diferentes funções, eles podem ter algumas mesmas atividades, mas, claro, sempre previamente definido com o seu gestor, com o seu gestor, né? Seu gestor pode variar em supervisão, gerência, direção, mas sempre previamente acordado. Vamos falar um pouquinho também aqui do valor agregado, né? Valor agregado. O valor agregado nada mais é que são características do produto que são apreciadas pelo cliente. Geralmente uma empresa, ela termina vendendo um serviço ou ela vende um produto. Então, o que acontece? Esse produto ele vem para atender uma demanda do mercado, ou o serviço também. Então, tudo são características que essa demanda de mercado ela vê como uma necessidade, essa empresa ela vem para atender. Então vamos lá, são todas as atividades que contribuem efetivamente para a criação de produto. Manutenção de um processo de serviços são atividades que agregam valor ao produto do cliente. Lógico que, para a realização desse serviço, a realização desse produto, necessariamente podem ter algumas atividades que é necessário, quer dizer, que são realizadas, mas não são apreciadas pelo cliente, mas é necessário para que ocorra, para que se desenvolva esse serviço, tá? Então, vamos só falar um pouquinho aqui, ó, por exemplo, um exemplo de valor agregado. Vamos dizer assim, o pão francês. O pão francês que a gente come aí todo dia aí, nosso café, nossa janta, só não sei, aí vai depender das suas atividades. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho então das atividades que são envolvidas na vida do pão, né? Então, você pode ver isso aí tudo falando de uma padaria. Vamos pensar assim, pensando numa padaria. Então, temos um acionamento do sistema elétrico. Quando for ligar a padaria, tem a limpeza das panelas, tem o pré-aquecimento do forno, deixar o forno pré-aquecido, limpeza da batedeira, para que o pão não vá com nenhum resquício de sujeira, coisa do tipo. Separação dos ingredientes, temos diferentes tipos de pães, são diferentes tipos de massa, então diferentes ingredientes. Preparação dessa massa, colocação da massa no forno, o descanso do pão. Desculpa. Organizar o mostruário de pães, né? Não ficar todos os tipos misturados, mas assim, categorizado. E a venda dos pães. Então, assim, aqui está listado todas as atividades que são envolvidas na criação de um pão francês. Mas necessariamente nem todas as atividades que estão aqui vai servir de valor, vai ter embutido um valor agregado.
Então, quais são as atividades que são valor agregado? Então, é o pré-aquecimento do forno, que você vai ter que usar esse forno. A separação dos clientes, dos ingredientes, tá? A preparação dessa massa, a colocação da massa do forno, o descanso do pão e a venda do pão. São todas as atividades que são diretamente relacionadas, que ela que precisa ter para que seja que imputa valor neste pão. Então, quais são as atividades que não há valor agregado? É um acionamento do sistema elétrico, então assim, quando você vai ligar lá o estabelecimento, você vai ligar a geladeira, você vai ligar o mostruário, você vai ligar a TV, você vai ligar máquina, e isso tudo não tem nada a ver com a sua produção do seu pão, mas você precisa fazer a limpeza das panelas. Então, assim, você concorda que se tivesse algum modo de dessas panelas estivessem, você só precisa de um recipiente limpo. Então, necessariamente não precisava ser uma panela, então necessariamente você não precisava ter que limpar essa panela para ter que realizar o pão. Por mais que tenha o valor do pão tem que estar devidamente limpo, em condições sanitárias, né? A limpeza das batedeiras, mesma coisa. A colocação de pães no mostruário. Você poderia simplesmente, sei lá, você poderia colocar uma foto no Instagram e você retiraria o mostruário. Você poderia entregar, você não precisava ter o estabelecimento, você poderia entregar delivery e você não precisava ter o mostruário para mostrar o pão. Então, são algumas das atividades que necessariamente não têm valor agregado na fabricação do pão francês. Vamos falar um pouquinho também sobre função ou cargo. Então, função é definida como uma atividade do processo produtivo, né? Então, temos aqui um pouquinho da operação, a supervisão, gerenciamento, que seria a gerência, perdão, e a direção. Cargo é a classificação da hierarquia estabelecida na empresa. E aí ele diz assim, pode existir um cargo com várias funções e cargos diferentes para exercer a mesma função. O que é que acontece? Uh, cada, cada, cada atividade, cada cargo ele tem um escopo definido. Então, cada função ele tem um escopo definido, são as atividades, tá? Então, o que é que acontece? Necessariamente, para essas atividades, você pode ter uma operação, você pode ter uma função de operação. Então, vai ter várias funções para operação, várias funções para supervisão, várias funções para gerenciamento, várias funções para direção. Então, e entre e aí o que é que acontece? O cargo é só uma forma de você estruturar a hierarquia dessas atividades. Então, por exemplo, muitas empresas ela trabalha sempre assim. A direção vem sempre em cima, né? E aí o time de gerência vem para dar o suporte à direção. Geralmente a direção geralmente é uma única pessoa, é o diretor, né? E aí vem o corpo gerencial para dar suporte às decisões, à tomada de decisão da direção. Embaixo vem a supervisão, que é mais um trabalho operacional. Às vezes dá um outro nome para coordenação, no lugar da supervisão. Então a gente tem às vezes supervisores ou coordenadores. É muito parecida, quer dizer, é o mesmo cargo, com as mesmas funções, só muda a questão, só muda o título e temos a operação. Então, assim, tem algumas empresas que eles invertem gerência de supervisão, tá? Então, é só uma forma, o cargo é só uma forma de classificar, uma classificação hierárquica da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre as funções, né? Já falou sobre função gerencial, função de direção, de gerência, de supervisão e de operação. Então, o que seria uma direção? A direção não, né? A função de diretor, vamos dizer assim. É como ele diz aqui que ele define metas atreladas ao plano mestre. Então, o que é que acontece? Geralmente, há um plano, é um plano a longo prazo,
Então, geralmente é baseado em um plano anual, pode ser bianual, não sei, depende muito da tratativa, né, da empresa, do planejamento dessa empresa. E aí ele toma algum plano mestre. Então, quais seriam as necessidades que essa empresa ela tem que atingir para ela poder atuar em certa área de mercado, sabe? Então, por exemplo, numa área industrial, de cara, ela não pode ter acidente, né? Afinal de contas, a, se for uma área produtiva, a operação tem que também trabalhar de forma segura. Não é confortável a operação trabalhar num ambiente que pode haver um risco. Então, ele termina tomando essa ação para colocar no plano mestre. Então, um ano sem acidentes, não haver acidentes durante a determinada área, entende? Ou se não, sei lá, acidentes que não, não precise de atendimento ambulatorial, atendimento que possa, acidente que possa ser resolvido dentro do ambiente de trabalho, sabe? Ah, e aí o que acontece? Esse plano mestre ele pode ser, eu coloquei aqui um anual, um semestral, um trimestral, depende da empresa. E aí quando é definido essas metas do plano mestre pelo diretor, ele passa para a gerência. Então ele diz, olha pessoal, o plano mestre é esse. E aí a gente teve, falei um pouquinho falei com um exemplo de segurança, né? Então ele chega para a gerência e diz, olha pessoal, a gente no último ano a gente teve 5 acidentes durante o ano. Então nossa meta agora é ter nenhum. Nossa meta é ter 3 acidentes, a gente controlar nosso processo para que a gente tenha só 3 acidentes no ano. Ou que esses acidentes não causem danos físicos, seja só danos materiais. Então, ele passa essa meta para a gerência e a gerência ela vai tratar de submetas, vamos dizer assim, para que alcance essa meta mestre, do plano mestre. Então, se o plano mestre ele é ocorrido, ele é definido no anual, por exemplo, a gerência ela vai trabalhar em metas de períodos menores. Então, semestral, trimestral, mensal. Se a meta do plano anual é um trimestral, a gerência vai trabalhar com planos mensais, semanais, entende? Então, quais seriam as ferramentas gerenciais? Seria o PDCA, né? O, o PDCA é uma forma, e eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes sobre a forma do PDCA um pouquinho mais à frente, porque é um pouquinho diferente a forma de como a gerência trabalha, como a supervisão trabalha. São metas que, a grosso modo, elas são bastante similares, mas o escopo dela é diferente. A forma de olhar é diferente. Mas a gerência, ela sempre, com o PDCA, eu posso dizer para você que ela sempre vai tentar melhorar um processo. Vamos dizer assim. Ele é sempre uma forma de melhorar o processo. Ele sempre vai olhar uma forma macro. A empresa, a forma de produzir o produto, de produzir um serviço. Então, como ele sempre vai olhar essa forma macro, ele tem que reportar os status. De novo, de forma mensal, com metas menores, mas sempre reportando para a direção. Tá? E aí, uma forma que a gerência também trabalha é com o princípio de Pareto. O Pareto é uma forma de definir, otimizar o processo, definindo em quais áreas eles vão atacar. Mas isso aí a gente vai falar daqui um pouquinho para frente, já temos slides à parte aqui já para isso. Na supervisão, eles terminam trabalhando com atividades, né? Então, lembra que na gerência eu terminei falando que ele sempre vai olhar uma forma de melhorar o processo. Já a supervisão, não. A supervisão, ela sempre vai olhar a forma de manter o padrão do processo.
Por quê? Porque se ele não manter um padrão, ele não tem uma forma de mensurar o processo. Então, ele não vai haver uma forma de conseguir melhorar. Afinal, como é que eu sei que meu processo está bom, se meu serviço está bom, se eu não consigo medir? Então, é muito complicado. E uma forma de. E a base para você ter que medir é se você tem ele padronizado. Então, a supervisão ele entra justamente dessa forma. Então, como é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com SDCA, tá? E aí também é muito parecido com o PDCA, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só é a forma de visualizar diferente, porque ele vai trabalhar sempre tentando encontrar o padrão do processo, formas de padronizar o processo. Então, se ele vai padronizar o processo, ele vai sempre treinar a operação. A operação sempre é a base da empresa, e aí ele vai sempre tentar encontrar variações desse padrão e tentar padronizar. E aí todas essas variações ele sempre vai reportar à gerência. Por que ele reporta à gerência? Porque quando ele não consegue padronizar, a gerência vem para tentar melhorar o processo, otimizar o processo. Então, é sempre dessa forma. Então, como a gerência ela vai trabalhar na parte com o PDCA, tentando olhar macro, de uma forma macro, a supervisão, ele vai trabalhar um nível abaixo. Ele vai trabalhar de uma forma olhando pontos específicos. E sempre, como trabalhando com um padrão, ele sempre vai trabalhar com soluções imediatas. No momento que essa solução imediata de manter o padrão ela não foi efetiva, ela reporta para a gerência e a gerência ela vai entrar para atuar, para otimizar o processo. E a operação é geralmente a parte mais baixa da empresa, hierarquicamente falando, mas não tirando a importância, né? Ela sempre vai manter os cumprimentos operacionais. Então, ela que vai. A supervisão vai manter o padrão, mas quem vai trabalhar com o padrão é ela. Então, ela sempre vai trabalhar conforme o que está especificado no fluxo de trabalho, no fluxo do processo da empresa. E se ocorrer, e se houver algum incidente, ela vai reportar para a supervisão e a supervisão vem trabalhar para tentar manter o padrão do processo. Tá? Só um pouquinho. Pessoal, tô falando assim, mas eu tô falando, mas eu queria ter uma dúvida, tá tudo claro? Não sei se tá o áudio, o ventilador não tá atrapalhando demais não, né? Tudo certinho. Fechou. Vamos avançar um pouquinho então. Então, falei um pouquinho sobre o PDCA e o SDCA. Todas as duas são duas ferramentas de metodologia de gestão de melhoria contínua. Tá? São formas de gerenciar a rotina. Então, o que acontece? O PDCA é uma ferramenta para otimizar o processo. E o SDCA é uma forma de manter o padrão do processo. Vamos falar um pouquinho do SDCA, trabalhar um pouquinho o inverso, para seguindo a ordem hierárquica, tentando manter uma lógica de hierarquia do cargo, né? Então, o SDCA, lembrando, que trabalha a supervisão, né? Então, ele sempre vai trabalhar tentando manter o padrão do processo. Então, qual é a ideia? É sempre girar, fazer sem que essa ferramenta seja cíclica. Por isso que ela vem sempre de melhoria contínua. No momento que esse ciclo ele é fechado, ele reinicia para sempre manter o padrão ou sempre fazer a otimização do processo, no caso do PDCA. Então, a supervisão ela vem para uma gestão de manter, né? Ela vai tentar sempre manter os resultados constantes, variação mínima, para que a operação tenha uma operação constante, ela consiga trabalhar de forma segura e ela seja confiante. Ela sempre trabalha de forma constante e de forma segura. Então, vamos lá. O S é de standard, né? Então, ele sempre vai para conhecer o padrão. O D de define, então ele sempre vai
executar o trabalho conforme o padrão, ele vai checar, ele vai verificar se o trabalho ele está de acordo com o padrão estabelecido numa rotina, num fluxo de processo. E aí, quando ele vai encontrar algumas variações, ele age para melhorar o padrão, para manter o padrão. Então, terminou esse ciclo, ele gira de novo, sempre isso de forma contínua. Já o PDCA, ele vem uma forma para melhorar. Se em algum momento o SDCA ele não conseguir manter esse padrão, ou se ele encontrar alguma oportunidade de melhoria, ele é feito o PDCA. Então, o PDCA ele vem para melhorar o processo, então renovando não só os padrões e criando novos padrões para que minimize as variações do processo produtivo. Então, ele vem com o P de planejar a melhoria, depois ele vem executar a melhoria, ele executou a melhoria, ele sempre vai checar os resultados para saber se essa melhoria foi efetiva. Lembrando que toda melhoria que ele faz, ele não é de caráter imediato. Então, por isso que o C do processo ele vem sempre para checar. Então, essa ação foi efetiva? Quanto tempo ela teve alguma variação? Não, ela foi com... Ou sim, ela variou. Mas ok, ela variou por quanto tempo? E aí ela vem para... E aí vem para a questão de agir para tentar sempre manter o padrão ou recriar um padrão que mantenha o processo. Vamos falar um pouquinho aqui de uma das metodologias de gestão, que é a análise de Pareto. É uma das ferramentas que o escopo gerencial ele termina usando, né? Lembrando que isso é uma das ferramentas dentro do PDCA, então pode ser usado na hora da tomada de decisão. Então, vamos falar um pouquinho. A ideia do Pareto é que a gente possa gastar nossa energia de forma eficiente e que a gente tenha um resultado imediato e efetivo. Então, é um gráfico inverso de esforço e impacto. Qual é a ideia? É que 20% trabalhando com uma barra de trabalho de 100%, 20% do nosso esforço, a gente vai conseguir ser 80%, a gente vai atuar em 80% do processo. E que, no caso, se a gente não trabalhar e a gente trabalhar de forma inversa, a gente vai terminar gastando 80% da nossa energia em 20% de ocorrências que sejam realmente efetivas. Quais seriam as fases dessa análise de Pareto? A gente sempre vai começar com a coleta de dados. Lembrando que, como é um processo produtivo e ele é contínuo, esse processo ele sempre vai reportar algumas variáveis, vamos dizer assim. É a nossa forma que a gente vai controlar o nosso processo. Então, temos a parte da coleta dessas variáveis, e aí essas variáveis podem ser defeito, tempo de atraso, segurança ou questão de acidente. E aí, a partir desses dados, a gente tem a classificação de problemas a partir desses dados. Depois que a gente classificou os problemas, a gente estratificou todos os dados com essa classificação de problemas. É aí que a gente vai entrar como é que eu posso dizer? A gente vai fazer uma porcentagem gráfica desses problemas, que é essa primeira imagem aqui. Perdão.
a gente sempre vai trabalhar com 100% dos problemas. E aí a gente vai dividir cada etapa, quanto ele representa da fatia maior, né, dos 100%. Então, se você for ver aí, por exemplo, quantas a gente tem aqui alguns problemas, né? Então, por exemplo, insatisfação com o salário, desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional, temos alguns aqui. E aí, a quantidade de ocorrências que houve, né? Então, tivemos 91 ocorrências por insatisfação, 42 ocorrências com desequilíbrio entre vida pessoal e profissional, entre outros. E aí, a gente vai classificar, fazendo uma porcentagem de cada ponto, e depois a gente vai somar, a gente vai classificar as ocorrências do maior para o menor. E aí a gente vai fazer uma porcentagem acumulada. Então, o que acontece? No gráfico aqui ele já exemplifica bem, porque ele já deixa além de classificou, ele já deixou separado do maior para o menor. E aí a gente tem uma curva aqui que vai ser a porcentagem acumulada. Então, o que acontece? A insatisfação do salário ele já representa 40,8%. Já o desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ele não vai representar 56%, ele vai representar 18,8%. Por quê? Porque quando a gente somar essa porcentagem de 18,8% com os 40%, ele vai dar um acumulado de 59,6%. Tá? E aí a gente sempre vai trabalhando essa soma acumulativa até que dê os 100%. E aí, a partir daí, é onde a gente entra a tomada de decisão a partir desse gráfico de Pareto. Então, a gente sempre vai tomar como base 80% das ocorrências. Então, ou um pouco mais ou um pouco menos, porque é aquele negócio, né? A conta nunca vai fechar redonda. Então, por exemplo, um gerente, na hora quando ele visse esse gráfico, ele poderia tomar a decisão ou trabalhar com os 3 primeiros ou com os 4 primeiros. E aí ele iria gastar identificando as principais causas e vendo soluções para que possa mitigar esses 3 ou 4 primeiros pontos, que ia depender da tomada de decisão dele. E aí a ideia do Pareto é justamente isso. Em vez de você tomar a ação para todos os problemas que você vai ter, você só vai tomar decisões para as maiores ocorrências, os seus 80% de ocorrências. Tiago, beleza, eu tomei as ações para os 80%, mas os outros 20%. Aí é que volta a questão do PDCA. É sempre cíclico. Então, depois que você conseguiu mitigar com suas ações esses 80%, você faz uma análise, você faz outra análise de Pareto para encontrar outros 80% e tomar mais algumas ações para mitigar essas ocorrências. Por isso que é sempre uma melhoria contínua, porque do mesmo jeito que você consegue mitigar, você sempre vai ter uma nova oportunidade de melhoria e o seu processo também ele vai variar, então sempre vai surgir novas oportunidades. E aí, quais são as vantagens? Você vai focar sempre nas ocorrências que têm maior impacto, vai ser seus 80%, né? Você vai ter uma redução de tempo e recurso. Por quê? Em vez de você trabalhar em todas as ocorrências, você vai trabalhar nas ocorrências nos 80%. E aí, e claro, sua decisão vai ser baseada em dados. Você vai ter algo no qual vai ser meio redundante, se basear, né? Você vai poder se basear nesse gráfico e você vai ser mais crítico e vai ser mais assertivo nas suas decisões. Ok, vamos falar um pouquinho das metodologias, vamos falar um pouquinho corrigindo pontos fora do padrão, né?
Coloquei uma frase aqui também que de Taishi Ono. Taishi Ono ele criou o método da Toyota, né? O modo Toyota de produção. E ele é muito. E por causa disso, ele é uma referência muito grande para as fábricas em si. Porque esse método em si, ele surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Japão não foi um dos vitoriosos nessa guerra, e ele saiu com o país quebrado. Então, ele não tinha. Ele tinha uma escassez de recursos, ele tinha uma escassez de mão de obra. Então, ele teve que trabalhar com essas dificuldades para conseguir montar, no caso, a empresa, montar seus carros. E isso em face com a Ford, que a Ford na época era uma empresa, continua sendo hoje, né, mas ela com total relevância e uma empresa que era basicamente o oposto da Toyota. Ela tinha todos os recursos, ela tinha todo o mão de obra. E o Japão não. E aí, devido a esse método enxuto de trabalhar, hoje esse método é uma referência nas indústrias. Assim. Então, o Taishi Ono ele fala que a insuficiência de padronização e a racionalização ele cria o desperdício, inconsistência e irracionalidade em procedimentos de trabalho e horas de trabalho, que, eventualmente, leva à produção de produtos defeituosos. Então, o que é que a gente vai trazer para o nosso escopo? É tentar sempre evitar o desperdício durante nossa rotina de trabalho. Então, a gente sempre vai definir um ponto que a empresa não vai bem. Isso aqui eu coloquei ao nível de direção, mas assim, isso também pode ser trabalhado tanto a nível de gerência como supervisão ou até operação. Então, sempre você vai focar em algum ponto que sua empresa não vai bem, ou no caso, sua função não vai bem. Pode ter vários pontos, né? Então, é sempre ideal trabalhar com o pior rendimento. Esse rendimento pode ter vários problemas, pode ser reflexo de vários problemas do processo produtivo, mas é sempre ideal estratificar. Então, é muito interessante usar também o Pareto para fazer isso. E esse rendimento ele pode ter problemas localizados e interfuncionais. O que seria problemas localizados? São evidenciados em defeitos que são localizados no próprio setor. Deixa eu ver um exemplo aqui. Por exemplo, sei lá, você tem uma atividade que você leva 1 hora para fazer. Normalmente, mas você está levando 2. Cara, por que você está levando 2 horas quando você poderia fazer isso em 1 hora? Entendeu? Então, assim, isso é um reflexo porque você está trabalhando com várias atividades ao mesmo tempo. Você está se dedicando, você está focando em algum ponto ou em alguma outra atividade que não é do seu escopo, entendeu? Então, assim, isso é mais focado em problemas localizados. Já os problemas interfuncionais, não. São efeitos externos que são causados pelos problemas do setor. Isso acontece bastante em indústria. Em indústria que tem vários setores produtivos. E aí esses setores produtivos eles precisam se conversar bastante, eles precisam trabalhar bastante bem, porque é como se um setor ele fosse cliente do outro. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da fábrica da Jeep, que é aqui de Goiânia. A Jeep, ela produz o Renegade, certo? Mas assim, você concorda comigo que a Jeep ela não faz o carro, ela não faz todas as peças de todos os carros.
Então, uma central multimídia a Jeep não faz. O banco a Jeep não faz. O pneu da roda a Jeep não faz. Então, ela tem empresas que aí trabalham com ela para montar o carro. Então, o que acontece? Pode ter, por exemplo, um problema no pneu, que aí está e aí tem um problema no pneu, que esse pneu pode estar com, sei lá, uma espessura menor, e aí ele está fazendo com que a suspensão do carro trabalhe mais. Entende? E aí isso é uma ideia de problema interfuncional. É um problema que é na suspensão da Jeep, mas não é causado por um problema da Jeep. É um problema que vem do cliente dela. Como é que a gente pode mitigar isso? A gente tem que definir metas. O ideal é sempre, o ideal é ter metas realistas, né? Então, o que é que acontece? Sei lá, você tem, por exemplo, deixa eu ver, vamos falar um pouquinho do Ari. Vamos dizer que o Ari, ele sempre tenha uma meta de fazer um post nas suas redes sociais por semana, para manter suas redes sociais ativas. Então, assim, você não pode do nada trazer assim, dizer, agora a meta vai ser 10 posts por dia. Ou, quer dizer, desculpa, o Ari ele sempre vai ter um post semanal. E aí do nada a meta vai virar 10 posts semanais ou um post por dia. O salto é muito grande, entende? Não é uma meta inatingível, não é. Mas até lá você precisa trabalhar com submetas até que você consiga atingir. Então é sempre trazer metas realistas. Então assim, se você tem um post semanal, vamos trabalhar para virar 2 posts semanais, 3 posts semanais, mas não pular direto para 7, né? E lembrando, depois que atingir, e aí é aquele negócio, depois que você atingiu essas submetas, vamos redefine sua meta, redefine seus problemas, redefine os problemas que você tem no seu processo produtivo, para que você possa alcançar as novas metas. Pode ser usado o PDCA para isso, afinal, é uma forma de otimizar o seu processo. E lembrando que essas metas, elas sempre têm que ser alinhadas com o time de gerência e com os planos da empresa. Não pode, por exemplo, por quê? Por que você está fazendo isso? Porque é um posicionamento da empresa, então você também não pode fugir muito do que a empresa está se propondo. Por exemplo, vamos lá, a gente tem no Ari, a gente tem uma parte de gestão do conhecimento, a gente tem o Paroleco, a gente tem o Autômato, a gente tem o iBuddy. Vamos supor que o foco esse ano do Ari vai ser o iBuddy, porque vai ter uma oportunidade na universidade que vai vir muitos intercambistas. E aí a gente precisa trabalhar o iBuddy forte para que acolha esses intercambistas. Isso seria o planejamento da empresa Ari. Então, o time ele tem que trabalhar de acordo com as metas que possa atingir esse plano proposto. Ele não pode criar metas para trabalhar com o Paroleco, para trabalhar com a gestão do conhecimento, para trabalhar com o autômato. Não, porque a empresa está se propondo trabalhar com o iBuddy. Então, se as funções operacionais não funcionam bem, o gerenciamento não é eficaz. Por que não é eficaz? Porque não é fácil, não é possível você utilizar algo que não está padronizado. O padrão ele sempre vai ser a base do nosso processo. Então, depois que você padronizou, é mais fácil você gerenciar e é mais fácil você utilizar. Quando você corrigir os pontos fora do padrão operacional, você vai remover as anomalias do processo. Remover todas as anomalias é impossível, porém é possível obter um nível significante de remoção.
Ah, então, assim, quando você for focar uma meta, é muito complicado você matar todas as anomalias, porque muitas vezes quando você mitiga a anomalia, você pode criar outra. E você não e é muito complicado também, porque é muito difícil você abraçar todas as anomalias. Então, o Pareto está aí para você, para isso, para lhe ajudar a você sempre ser mais efetivo. E por causa disso, é fácil não. É possível obter um nível significante de remoção. Lógico que, quando você repetir ciclicamente várias vezes o PDCA, você pode reduzir a um nível muito, muito grande. Mas dizer que é 100% é você dizer que seu processo ele é perfeito. Então é muito complicado, porque uma máquina ela tem perda, o ser humano também ela tem perda. Então atingir 100% é muito difícil, é quase impossível. Então, como consequência, corrigir as anomalias é sempre é, corrigir as anomalias é melhorar o gerenciamento da rotina. Bom, pessoal, retomar só alguns pontos aqui. Quais seriam os pontos abordados no gerenciamento? Tá? Então, a gente começa pela definição de autoridade e a responsabilidade de cada colaborador. Lembrando que, como a gente tem uma empresa, a gente vai trabalhar com um time. E aí, questão de função e cargo tem que ser bastante definido. Tá? Por quê? É a questão das metas e das submetas. Então, a gerente, no nosso caso, como a gente está passando aqui, a gerência vai estabelecer as metas para a supervisão e a supervisão para a operação. Padronização, né? Então, o gerente ele sempre vai trabalhar focando também. Por mais que ele melhore o processo, ele otimize o processo, a empresa, ela sempre vai focar na padronização também. Então, por mais que o supervisor ele trabalhe com as atividades para padronizar o seu processo, o gerenciamento também, quando ele vai otimizar, ele sempre vai focar também na melhora do padrão para a empresa. Ações corretivas, né, que são as ações imediatas para a proteção de danos maiores, que são ações que visem diminuir o dano da anomalia. Ou, eu acho que o termo certo seria esse, é a diminuição do dano da anomalia. Então, são ações imediatas para a contenção, e aí depois viria a questão da utilização do processo e a garantia da padronização, né, e a utilização do processo para melhorar. O ambiente de trabalho, ele é muito importante, porque, porque você termina trabalhando melhor com o ambiente mais limpo, você consegue ser mais eficaz com o ambiente mais limpo. Se você tiver um ambiente sujo, você vai terminar perdendo seu foco no seu trabalho, ou você vai perder seu tempo porque sua atividade que você gastaria para realizar sua atividade, você termina gastando em atividades no seu ambiente de trabalho. E aí temos os círculos de controle de qualidade e as sugestões de melhoria, que são também metodologias para a melhoria contínua do processo. Controle de qualidade são indicadores para demonstrar o quão seu processo está bom para atingir os requisitos do cliente e as sugestões de melhoria que são oportunidades que são enxergadas pela operação e não foram enxergadas pela gerência, mas que são também efetivas para melhorar o processo. Ah, tá. Mas e aí, como é que o gerente, qual vai ser a visão do gerente? O gerente tem que ser um impulsionador de mudanças. Ele tem que entender que sem mudanças ele não vai conseguir atingir as metas. Tiago, mas se a gente vai sempre trabalhar focando o padrão, quando atingir o padrão,
eu vou haver mais mudanças. É um pouco equivocado essa forma de pensar, porque a gente sempre vai trabalhar bem do processo. Então, o processo ele pode variar. O processo ele sempre pode variar de acordo com novas especificações do cliente. Então, a empresa ela precisa se adaptar para atingir esses requisitos. E ele também, e o gerente também tem que entender que o ser humano ele não é muito fã de mudanças. Então, é muito difícil no processo a operação ela se adaptar à coisa nova. Então, o gerente tem que fazer, tirar essa operação dessa zona de conforto e para que ele pense numa visão nova do processo. Também é compreender as limitações dos colaboradores, né, e conduzi-los através de sua autoridade a mudanças. Lembrando que, assim, muitas vezes a gente trabalha como um time, né, com pessoas, com pessoas. Então, são diferentes visões, são diferentes formas de entender, diferentes perspectivas, diferentes visões do mercado. Ou seja, cada, cada pessoa tem, cada pessoa tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E aí, o gerente ele vem para entender o seu time e aí tentar diminuir as suas limitações e conduzir a tua mudança através da sua autoridade. O seu foco é sempre dar a operação e conhecimento a partir da forma prática. Ah, então, assim, quando ele realiza a mudança e aí ele vai aplicar a mudança nova, ele tem sempre que ser uma forma padrão, ele tem que sempre entregar algo que seja fácil de entender, que qualquer pessoa entenda, e aí ele tem que, e aí a melhor forma disso é ser prático, trabalhando de forma prática. E aí, por que melhorar o gerenciamento? É adaptar as mudanças do dia a dia, né? Então, assim, é, como é que fala? O meu dia a dia é diferente do dia a dia que foi do meu pai, o dia a dia, a, como é que fala? Não é o dia a dia, cara. A sociedade. A sociedade a sociedade que está entre a gente é diferente da sociedade que foi do meu pai, que é diferente da sociedade que foi do meu avô, assim sucessivamente. Então, assim, a gente antes, a, a empresa ela tem que vir se adaptar à, à nova forma da sociedade interpretar o mundo, a nova forma de ter o cotidiano, e entregar um produto que seja viável para essas pessoas, essas novas formas. Se adaptar às variações das necessidades do seu cliente. Então, assim, se ela ter só um único produto, ela só vai vender para um único cliente. Então, ela tem que entender que com diferentes clientes há diferentes necessidades e o processo tem que adaptar a todas elas. E um exemplo disso é o Toyota, que eu falei de Taishion, né? Então, o que é que acontece? Eu falei um pouquinho que o Japão estava meio quebrado na Segunda Guerra, né? E aí ele teve que tentar fazer, ele teve que produzir carros com as limitações de materiais de mão de obra. Então, o que é que acontece? Esse molde ele foi dando muito certo, mas em contrapartida, a Ford não, Fordismo não, porque ela sempre fazia um único produto e ela tinha mão de obra e material acessível para ela. E aí, o que é que isso atrelou? Ela produziu em larga escala, mas ela não conseguiu vender, porque ela só tinha um único produto. Então, ela terminou tendo estoque. E o estoque foi desperdício. Então, assim, já a Toyota não. A Toyota, com
pouco material e com pouca mão de obra, ela conseguiu fazer uma variedade de produtos, porque ela tem variações de necessidades do cliente. Então, uma forma de se adaptar ao mundo que a Ford não conseguiu. E como planejar a melhoria? O PDCA é a chave, né? A gente falou um pouquinho, então, planejar as metas, o método para a obtenção desse resultado da meta, definir a execução, quais são os padrões de entrega. O 5S também é muito importante. A moral, o que é que vai motivar, o que é que vai unir e o que é que vai servir de aprendizado para esse time. O controle, que vai ser os controles de qualidade. E aí aqui eu coloquei uma lista, e aí depois vocês podem pesquisar também, que vocês vão saber por quê. Fluxograma, folha de verificação, diagrama de Ishikawa, Pareto a gente falou, diagrama de estação, histograma, gráfico de controle. E a ação que vai ser a atuação corretiva dos pontos que foi mencionados anteriormente, para mitigar as anomalias. Falamos um pouquinho, vamos falar um pouquinho falamos um pouco da parte gerencial, vamos falar um pouquinho do 5S. Cara, para que serve o 5S? 5S é um conjunto de 5 conceitos, né, que ao serem aplicados, muda o mundo do colaborador, muda o ambiente de trabalho e as maneiras de conduzir as atividades da rotina. Quais são os objetivos? Reduzir e prevenir acidentes. Reduzir e prevenir acidentes? Sim, reduzir e prevenir acidentes. Você vai ter um ambiente mais limpo, mais visível, e aí é mais fácil ter um ambiente mais seguro dessa forma do que um ambiente bagunçado. Você vai melhorar seu ambiente de trabalho. Você vai conseguir desenvolver o colaborador, essa cultura de limpeza, tá? Porque, assim, Tiago, o 5S basicamente é o nome bonito que deu para organização de limpeza. Não, 5S é uma cultura. Então, assim, a ideia do 5S é também uma forma contínua e aí trazer essa cultura para impor essa cultura ao colaborador, para que ele aprenda. Aumentar a participação dos colaboradores nas buscas de melhorias também, porque o 5S também ele visa a estabelecer um padrão na empresa. E aí, com um padrão estabelecido, é mais fácil identificar as melhorias. Maximizar o aproveitamento de recursos disponíveis, reduzindo gastos e desperdícios, e otimizar espaço. Quais são esses conceitos de 5S? Temos o Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu e o Shitsuki. O que seria? Senso de utilização, senso de organização, de limpeza, padronização e disciplina. O que seria os sensos? O senso de utilização é separar o que é necessário e descartar o que não é. Então, a gente pensar de forma que é o seguinte, quais são os itens necessários? São itens que você usa constante e alguns itens que são importantes na sua atividade, mas você usa ocasionalmente. Desnecessário. Não é útil para você, mas é útil para outro setor e pode ser potencialmente útil. Não é algo que você está utilizando, mas pode vir a ser útil. Resultado: é uma área mais visível e um ambiente mais confortável e fácil de limpar. Por quê? Você termina, o senso de utilização ele é basicamente a remoção de todos os itens que não são necessários para o processo. Então, são itens que estão lá no seu processo, mas eles terminam poluindo seu ambiente. Então, a utilização desse senso vem para descartar todos esses itens e deixar seu ambiente mais enxuto, mais limpo de visualizar. E aí você vai conseguir enxergar as oportunidades de melhoria mais fácil. Senso de organização, organizar o necessário, identificando a forma que qualquer pessoa possa utilizá-lo. O material ele precisa ser fácil de ver, fácil de usar, fácil de serem retornados ao seu local, tá? E aí temos quais são os resultados. Racionaliza os espaços, facilidade do acesso aos materiais e equipamentos, evita duplicidade de material e racionaliza a execução de tarefas. Qual é a ideia daqui? É não só deixar o ambiente organizado, mas é deixar de uma forma que
para que uma pessoa que nunca foi no seu ambiente de trabalho, ele saiba qual é o padrão. Mas como é que uma pessoa que nunca foi no ambiente vai saber qual é o padrão do ambiente? É aí que entra o senso de organização. Então, padronizar. Então, sempre deixar de forma visível e o segredo do Simplex é isso. É sempre que seja bastante tudo, bastante visual, para que qualquer pessoa, quando bata, ela consiga ver qual é o local no local, qual é o item que tem que estar, qual posição tem que estar e a hora que tem que estar. Já o senso de limpeza, bom, tem muito o que falar, né? É limpar e sempre deixar limpo no teu local de trabalho, função de operação. O limpar sempre vai estar presente, porém o importante desse senso é não deve se sujar, e não deve se passar sujo, tá? Então, é instigar que para a operação que o ambiente limpo é dever de todos, e aí isso vai melhorar a qualidade de vida dos colaboradores. Os dois últimos censos, que é o censo de padronização e o censo de autodisciplina. Então, depois que você retirou, retirou o que é desnecessário, organizou os seus itens, limpou os seus itens, você tem que padronizar. Manter, manter de uma forma que fique fácil, que você não gaste tempo, mantendo, você não tem que gastar tempo mantendo seu ambiente organizado. Então, é aí que vem o discurso de padronização. E fazer um padrão para que mantenha todas as ações dos três censos de forma cíclica, seja sempre feita. Então, o que acontece? Por quê? Porque se esse censo não for aplicado, é possível que o ambiente volte a acumular os objetos necessários e perca o nível de limpeza. Tá? E aí vem o último censo, que é o de autodisciplina. Não adianta você fazer os quatro censos se as pessoas não forem disciplinadas para manter o ambiente. Então, é colocar na cabeça das pessoas que a melhora ela tem que ser constante, ela tem que ter força de vontade para realizar, ela tem que ter criatividade, ela tem que ser bastante criativa e inovar, principalmente nas formas de padronizar, e ela tem que ter senso crítico para dizer é necessário na minha área, esse é o nível de limpeza que eu tenho que passar para o meu gestor. Meu gestor, ou se meu gestor trouxer alguma pessoa de fora que venha auditar a minha área, ele vai entender como é meu ambiente de trabalho. Então, o senso de disciplina vem para trazer esse senso crítico para as pessoas, para a operação. E aí, pessoal, no final, terminei trazendo aqui tentar fazer uma dinâmica rapidinho, né, com vocês. E, assim, de mostrar a utilidade do 5S. A gente vai organizar esses números de forma do jeito que você está vendo. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar o número 1 até o 49 em 30 segundos. Vocês estão vendo aí que tem números que passou de 49, então tem 72, 85, mas vocês só vão identificar do 1 ao 49. No momento que eu vou botar aqui, tá, o timer aqui no celular, e aí a primeira pessoa que disser assim, eu visualizei, eu paro, ó, a gente, essa é a nossa área, sem censo nenhum aplicado, tá? Vamos fazer aqui 30 segundos para encontrar do 1 ao 49, beleza?
Vamos pro próximo, então. Esse é aquele negócio, é nosso ambiente está sujo, então assim, veja, quanto tempo a gente gastou? A gente gastou 30 segundos e a gente só encontrou 4. Vamos pro próximo. A gente vai utilizar agora o senso de utilização. Então a gente vai descartar tudo que não é necessário para a gente. Pronto, já deu uma facilitada. A gente já não tem os números que são desnecessários. Vou começar agora. Vamos lá. A gente limpou o desnecessário, certo? Vamos tentar agora ordenar um pouquinho as coisas. A gente ordenou agora aqui, temos os números agora, o número 1 saindo, infelizmente saiu de posição, mas ele está categorizado. Cada quadrante agora tem uma quantidade de números, tem uma sequência de números. Vamos lá. Ó, vamos lá. Aí a gente tirou o desnecessário, a gente ordenou, aí agora a gente limpa. Vamos ver. Facilitou um pouquinho agora. E aí, agora vai? Agora já fica mais fácil. Vamos lá. 3, 2, 1. Ó, é. Você já achou. Ó aí, ó. Professor Ana encontrou por 34. Acho que o professor encontrou por 30. 4 segundos antes. Vamos lá. Tiramos o desnecessário, organizamos, limpamos. Agora a gente vai padronizar nosso processo. E aí, pessoal? Agora, eu giro o time aqui, entendeu? Então, assim, é só um pouquinho para exemplificar a dinâmica, tá? Um pouquinho de 5S. Então, comparar, se a gente for trazer isso para a nossa rotina de trabalho, não só o trabalho em si, mas até as coisas assim, nossos estudos também, né? Então, quanto tempo a gente gasta com o nosso ambiente quando não está legal? E a gente termina perdendo tempo quando a gente poderia se dedicar a outras coisas. A dinâmica traz um pouco disso, tá? E é isso, pessoal. Acabou aqui os slides. Tá? Com essa apresentação, a gente montou o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro. E aí, para a próxima parte, a gente faz o 3 e 4. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado, Tiago. É maravilhosa a apresentação, ficou muito bonita, bem organizada. E como primeira aula aí do nosso curso de gestão do conhecimento, acho que deu para ter uma ideia de para onde que esse curso vai nos levar, em termos de como aplicar isso na engenharia, não só na ARI e não só em uma determinada empresa, mas de maneira geral em todas as atividades que vocês vão fazer, né? Para nossa tarefa, né? Tarefa da disciplina, eu peço, até anotei ali no chat, eu peço que vocês pensem em como aplicar isso na ARI, em especial com o procedimento operacional padrão, as padronizações, o 5S. E lá no comecinho da apresentação, sobre a definição das funções, que eu acho que isso é muito importante para a gente entender, principalmente, como que o supervisor ajuda o operacional, né? Então, isso vai valer para toda a ARI e todos os projetos, como que a gente pode deixar sempre bem organizadinho e, e a gente ainda vai ver mais para frente outros conceitos importantes. E um dos conceitos que eu acho que é bem importante, depois eu sempre vou estar revisando com o Tiago a apresentação antes da gente assistir às aulas, é o conceito de continuidade de conhecimento, né? Para que as coisas não se percam quando há troca de funcionário.
ou troca de time, enfim, foi uma apresentação muito boa. Só a única crítica que ficou um pouco longa, mas isso também nós vamos resolver nas próximas, para que fique dentro de um padrão aí que dê para todo mundo assistir sem precisar sair no meio e não ficar cansativo, tanto para quem fala como para quem está escutando, né? Então, gente, parabéns pelo nosso encontro aí da primeira aula para todos, principalmente para o Tiago aí que teve esse trabalho. E brigadão, e a gente encerra a gravação aqui e continua nas próximas. Valeu.